Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã nós estaremos meditando num texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 7, versículo 21 a seguir, que diz assim: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Meus irmãos, nós estamos diante de um texto que é a continuação do Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, ou das Bem-aventuranças, ou também que o povo fala sobre o Sermão do Monte, ou das Beatitudes. E aqui o Senhor Jesus, Ele está concluindo este sermão que começou lá no capítulo 5, e está vindo para terminar aqui, culminar aqui no versículo do capítulo 7. E ele fala a respeito da pessoa que ouve a palavra, mas não cumpre. Ou seja, ele tem conhecimento daquilo que é certo, ele tem conhecimento daquilo que é para fazer, mas ele não vive. E Deus, meus irmãos, tudo aquilo que está registrado na sua palavra, nós temos que ter esse entendimento, que Ele não quer somente que nós sabemos o que é certo, mas que nós praticamos o que é certo. Nós vemos tantas pessoas que dizem assim: mas eu não consigo guardar os versículos da Bíblia que eu leio. Mas eu quero dizer mais para você: se você não consegue guardar os versículos da Bíblia na sua mente, mas se você está vivendo aquilo que está na palavra de Deus, você pode ter certeza que você está cumprindo a vontade de Deus. Amém. Porque não é o que nós sabemos, mas sim o que nós praticamos. Quantas e quantas pessoas hoje, que muitos têm conhecimento, mas eles não querem viver segundo a vontade que Deus quer, segundo a vontade que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo determinou para nossas vidas. Então, no versículo 21, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Tem pessoas que conhecem e falam da palavra de Deus e chama Jesus de Senhor, mas não cumpre aquilo que ele manda, não cumpre aquilo que ele já determinou. E eu quero te dizer nesta manhã: mude de atitude, para que você possa não somente reconhecer Jesus, mas também fazer a sua vontade. Fazer, porque a diferença está nisso. E muitos vão dizer naquele dia: qual que é o dia? O último dia. Mas Senhor, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Mas o Senhor vai falar para eles: apartai-vos de mim, vós malditos, porque praticais a iniquidade, ou seja, praticais aquilo que não é certo, aquilo que eu não mandei. O céu, ele tem um dono. O céu é para aqueles que fazem e obedecem à vontade do Senhor. O céu não é para qualquer pessoa. O céu é para aqueles que querem andar segundo a vontade de Deus. Aleluia.
E aí ele vai no versículo 24 e ele conta, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, a pessoa dá ouvidos à palavra que está sendo ministrada, a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus, mas também pratica ela. Aí ele conta que vai ser semelhante ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Irmãos, edificar sobre a rocha não é fácil, porque você precisa cavar, você precisa firmar as suas estacas, firmar os seus alicerces, e a rocha, ela é dura, a rocha, ela não aceita qualquer coisa, é preciso esforço, é preciso que a pessoa coloque em prática e empreenda força naquilo ali para fazer. Mas eu tenho certeza de uma coisa, a Bíblia diz que quando desceu a chuva, quando desceu também, correram rios e assopraram os ventos. Chuva fala de peso sobre o telhado. Também o rio fala quando a água está correndo, ela está batendo nos alicerces desta casa, porque há um ataque sobre as estruturas. Mas também o vento fala sobre a força que é exercida sobre o que? As paredes. E a Bíblia diz que o Senhor compara aqui que bateram e combateram aquela casa. Mas o que aconteceu? Ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Edificar sobre a rocha é nós estarmos firmados na rocha eterna que é Cristo Jesus. É nós estarmos firmados na palavra de Deus. É nós estarmos firmados e obedecendo à vontade do Senhor. Pastor, mas nem tudo é fácil. Não, Jesus não prometeu facilidade. Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, ele não prometeu que ia ser moleza. Jesus prometeu que todo aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, é até a morte, mas nós precisamos ser praticantes da palavra. E aí, repare que ele falou que o outro que não foi, eis que aquele que ouve estas minhas palavras, versículo 26, e não cumpre, ou seja, é simplesmente um ouvinte, mas ele não vive, ele não cumpre aquilo que Jesus falou. Aí o que ele é? Ele é um homem insensato, porque ele vai e edifica sobre a areia. A areia é fácil de cavar, a areia é mole, a areia você retira ela ali e faz. Agora eu digo para você, a Bíblia diz que sobre a casa que está firmada sobre a rocha, veio ventos, veio chuva e correram rios. E sobre a casa que está sobre a areia, mesma coisa. Foi a mesma situação, ou seja, tudo aquilo que aconteceu para aquele que está firmado sobre a rocha, aconteceu também para aquele que está firmado sobre a areia. Mas aí o que aconteceu? Aconteceu que quando aconteceu a chuva sobre o telhado, correram os rios, deu nas estruturas e também sopraram-se o vento, que foi a força exercida nas paredes, aquela casa inteira caiu. E aquilo que parecia ser fácil, aquilo que parecia ser rápido, aquilo que parecia... Quantas e quantas pessoas que nós vemos que eles começam a viver uma vida cristã, mas é como uma flor. A Bíblia diz que é como uma flor, ela aparece rápido, cresce, forma, faz, só que não tem raiz, não tem estrutura. E aí o que acontece? Nos primeiros ventos, ou nas primeiras dificuldades, elas murcham e caem. Por quê? Porque não estava firmada, não tinha raiz. Mas aqui, este homem que edificou sobre a areia, ele perdeu todo o seu empreendimento. Ele perdeu tudo aquilo que ele tinha empreendido força, tudo aquilo que ele tinha feito. Por quê? Porque ele procurou facilidades. E eu quero te dizer nesta manhã, não procure facilidades, procure andar no caminho que é Jesus Cristo. Procure fazer a vontade de Deus que te chamou, do Deus que te ama, do Deus que te chama e o Deus que guarda a sua vida até você poder estar pronto para subir para o céu.
Nós não devemos procurar facilidades, nós devemos procurar fazer e viver a vontade de Deus. Como eu estava dizendo, quantas e quantas pessoas que dizem assim: eu não consigo guardar os versículos da palavra de Deus, eu não consigo memorizá-los, eu não consigo. Mas se você estiver lendo, se você estiver buscando, se você estiver congregando, se você estiver aprendendo a palavra de Deus, esta palavra ela está te limpando, ela está te purificando. Todos os dias ela te limpa, todos os dias ela me limpa, e todos os dias nós aprendemos algo novo e colocamos em prática, e a nossa vida vai bem na mão do Senhor, porque Ele nos prometeu estar conosco. Então, fique com essa palavra nesta manhã, e que você possa ser como homem prudente. Empreenda forças para edificar a sua família, para edificar a sua vida, para edificar a sua casa na rocha que é Cristo Jesus. E com certeza, no dia da adversidade, você estará seguro, você não terá medo de estar ali abrigado sobre as asas do nosso Mestre. Nós temos que entender que Jesus, Ele quer que nós fazemos a vontade do Pai. Jesus, Ele não veio para fazer um espetáculo, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. E todos aqueles que entregam a vida ao Senhor, temos que andar na vontade do Pai, e a nossa vida será bem sucedida. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã, e que Deus continue te abençoando e te dando a graça de fazer a vontade dEle todos os dias da sua vida. Nosso pastor estará orando por nós. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos nos colocar de pés e vamos orar ao nosso Deus, não é? Para agradecer a Ele todos os benefícios que Ele nos tem feito. Senhor, é no nome do Senhor Jesus que elevamos a Ti a nossa voz em oração, em gratidão nesta manhã, por todos os benefícios que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, pelo dom da vida, pela saúde, porque um dia estávamos andando nos nossos próprios caminhos, desgarrado como ovelhas sem pastor, mas o Senhor enviou alguém e o Evangelho chegou para nós, e o Senhor nos resgatou da nossa vã maneira de viver, e nós te agradecemos por isto, pela salvação, porque um dia o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida. Oramos nesta manhã pelos nossos irmãos que estão carentes das nossas orações. Oramos pela vida da Valentina, aquela criança que passou por aquele afogamento, mas está melhor. Nós louvamos a Ti, Pai. Abençoa que a Valentina se recupere e fique sem nenhuma sequela. Abençoa aquela família, Jesus, que precisa tanto da Tua misericórdia. Oramos pela vida do irmão Luiz Carlos no Nardoni, Pai, que passou por aquele problema tão sério daquela hemorragia, mas já está em casa e ainda precisa da Tua bênção para a sua recuperação. Oramos pela família dele. Oramos, Pai, pela vida da irmã Fátima, meu Senhor, que está, meu Deus amado, fazendo hemodiálise. Coloca as Tuas mãos, Tu sabe a grande dificuldade, Jesus, da vida da irmã Fátima. Pai, coloca as Tuas mãos sobre ela. Oramos pela vida da irmã Belisa também. Jesus, que está sobre aquela cama. Oh, o Senhor é poderoso para colocar as Tuas mãos sobre ela, derramar Sua graça e o Seu poder sobre a vida dela. Pai, oro também a Ti, Deus Todo-Poderoso, pelo dia de hoje, essa terça-feira. O Senhor nos deu um dia abençoado, um dia de paz. Possamos, Senhor, chegar logo mais à noite ao nosso